Estamos no ar, Brasil, já com os meus parceiros aqui do Boteco dos Beatles no estúdio, Ageu Marques e Rafael Vaz. Daqui a pouquinho tem Marcelo Frois. Hoje a gente está aqui para falar do legado do John Lennon. Legado esse que, né, muita gente já sabe, está numa nova fase aí sob a curadoria do Sean Lennon, né, que é o filho do John e da Yoko. E por que a gente vai falar disso? Primeiro porque o lançamento aí, temos um lançamento muito em breve do Mind Games, The Ultimate Collection, que tem ocupado a atenção dos fãs, claro, e porque a gente ainda vai falar muito sobre o John Lennon nos próximos meses, além do box de Mind Games, que é o álbum que completa 50 anos, né, completou em 2023, a gente tem One to One, que é o documentário que acaba de ser anunciado aí sobre a vida de John Lennon e Yoko Ono, em Nova York, no início dos anos 70, com imagens restauradas do concerto histórico de 1972. Enfim, a memória de John Lennon brilha aí forte, né, nos próximos meses, e a gente conversa sobre isso hoje no nosso boteco, sempre com essa turma aqui de altíssimo nível. Então, segura a vinheta que a gente volta em 10 segundos. Sejam bem-vindos, rapazes. Sempre um prazer tê-los aqui comigo, Ageu e Rafael. Prazer todo meu. Acho que é a primeira vez que eu te chamei de Rafael Vaz, assim. Pois é, eu fico feliz. Bom, antes da gente ir para o nosso, digamos assim, tema principal de hoje, né? Eu queria fazer aquele giro do boteco rapidamente, com os comentários de vocês sobre as notícias da Beatlemania aí dessas últimas semanas. Para quem não sabe, o nosso boteco é uma edição mensal. Então vamos começar, claro, né, pela notícia que está bombando, deixando os fãs histéricos nas redes sociais. Show de Paul McCartney no Brasil no final desse ano, é isso mesmo, rapazes? É verdade. É verdade. Ele vem. Deixa eu só contextualizar aqui, né? De onde essa notícia veio. Foi uma notícia divulgada pelo Zé Norberto, jornalista aí mais conhecido como o cara que anuncia shows no Brasil, e dizendo que o Paul faria. Não sei se já teve alguma atualização dessa notícia, mas até onde eu sei que o Paul viria para uma apresentação no Brasil no final do ano, ainda sem data nem local definido, né? 4? Olha, eu acho que vai ser 4. Oficialmente, né? Calma. Mas tem um... Primeiro é o seguinte, vamos por partes. Show do Paul, final do ano no Brasil, que o Zé Roberto falou. Tudo bem. Uhum. Mas o que foi confirmado primeiro foi a turnê na América do Sul. Uruguai, Argentina, Peru. E Uruguai, Argentina, Peru... São esses países, Chile, né? Principalmente. E o Chile, é isso aí. Enfim, já está a venda de ingressos, já está acontecendo a venda dos ingressos nesses países, já está uma loucura. Muita gente aqui do Brasil que quer ver os shows lá fora já está comprando, inclusive. Os shows do Brasil não foram divulgados, mas extraoficialmente haverão shows em São Paulo, Recife e talvez um na Arena da Amazônia, em Manaus. Mas espera aí. É um lugar que foi falado por uma das fontes aí que eu conversei ontem, inclusive, né? Houve boatos, é isso? Não, é forte. Já é forte. É forte. Mas, assim, claro que a gente fica com essa história, boatos, não se sabe se vai vir. Mas São Paulo é certo que seriam 2 shows em São Paulo, um em Recife e um na Arena da Amazônia, lá, né, Manaus. Porque são vários shows na América do Sul, né? Então ele vai estar praticamente o mês de outubro inteiro. Vai ter um hiato ali entre um show e outro na América do Sul de 12 ou 13 dias. Então seriam mais ou menos. É aí que entraria essa turnê pelo Brasil. Se eu não me engano, São Paulo seria uma data que seria um sábado e domingo. Desculpa, domingo e segunda-feira. Se eu não me engano, 13 ou 14 de outubro. Uma coisa assim. Mas a sua fonte, que claro, né? O bom jornalista nunca revela suas fontes,
mas a gente está falando aqui ainda de informações não oficiais, só para a Não galera que nos oficiais, assiste não não ficar oficiais. doida procurando ingresso na sequência aqui do Boteco. Isso. De repente, quando esse boteco estiver, né, passando, já vai estar, já possa estar com as informações em dia, né? Mas eu tenho certeza que vai ter show no Brasil, isso aí não resta dúvida. Ele não vai pisar na América do Sul sem vir para cá. Isso aí é uma coisa muito óbvia, né? Ele não vai Ageu, descer e não vai dar um pulinho aqui, né, Ageu? imagina. Ageu, lá vamos nós de novo, é isso mesmo? Pois é. Agora, ele fez 2 ou 3 shows em São Paulo dessa última vez, né? Lá no Allianz Parque. Será que 2, ele vai né? fazer mais 2 lá? Será que vai ter? É porque São Paulo também está meio que no centro, muita gente vai para Então, lá. Então, Rio e sim, Minas vai todo mundo desce para lá, né? isso. Ageu, Mas simplesmente esse é o fato. A logística de São Paulo é perfeita, né? é, Tudo converge para São Paulo. O estádio do Palmeiras ali, o Allianz Parque, é um local que ele já se enquadrou ali, não sai mais dali, né? Antigamente era o Morumbi, hoje não. Hoje é o estádio do Palmeiras, que oferece toda a estrutura Uhum. perfeita ali, até se tu vai de carro, se tu vai de metrô, enfim, converge para que São Paulo seja esse centro e depois, como o povo gosta de tocar em outras praças no Brasil, né, uma volta ao Nordeste e uma ida inédita à Amazônia, também pelo simbolismo, né, é um cara que ele fez uma música para o Chico Mendes, né, tem um passado histórico dele com canções relativas à ecologia. Acho que é bacana, vai ser um evento diferente. Aguardemos. Mas essa na... turnê, ele teve 2 shows em Belo Horizonte, ele teve acho que 3 em São Paulo, Maracanã no Rio, e teve no Mané Garrincha também em Brasília, não foi? e teve Dessa aquele vez. show Curitiba, surpresa e aquele show surpresa em Brasília, né, no Rio E do teve Sul. Curitiba no Brasília, Couto Pereira também, né? A Uhum. gente tem que Curitiba. lembrar o seguinte: ele está ali na América do Sul, ele está no Chile, no Uruguai, na Argentina. O que seria mais óbvio seria ter um show em Porto Alegre, mas como está tendo essa coisa toda, então a gente não vai ter tão cedo algum show do Impossível. Paul lá, impossível, né? Não tem Impossível. infraestrutura para isso, o que é uma pena, Não. porque, olha, para os meus amigos do Sul, Porto Alegre, eu acho que é uma grande capital. Olha, o estado do Rio Grande do Sul é um grande estado bitomaníaco, tem muita gente na cidade de Porto Alegre, no interior, em Santa Maria principalmente, tem muito Sim. bitomaníaco, e é uma pena, porque a gauchada lá gosta muito dos caras, então seria muito bom se o Paul estivesse por lá. Certamente, se não tivesse acontecido essa tragédia toda, Teria lá. era uma data provável, porque É, Porto Alegre faz tempo que teve a última, né? Teve em pois é. 2010, depois acho que teve uma depois. Então, assim, certamente teria. Curitiba já foi o terceiro show, né? Primeiro foi em 93, É. 2019 e 2023. Florianópolis, eu sou aqui de Santa Catarina, eu vou dizer para vocês, não que eu não goste que ele venha para cá, mas nós não temos estrutura. O estádio do Avaí, que foi a sede do show dele em 2012, é um estádio muito paupérrimo, né? Santa Catarina não tem estádio, é simplesmente terrível isso, tem time na Série A, não tem estádio. Então, assim, eu gostaria que viesse para cá, como se diz, na minha cozinha, né? No meu quintal, mas eu Facilita prefiro demais, né? A gente não ter que viajar para ir aos facilita. shows, né? Sim, Imagina. sim. Mas Bom, eu já considero Curitiba o meu quintal, né? Eu vou para Curitiba. vamos em frente, rapazes. Temos muito assunto aqui hoje. Bom, Ringo também está em turnê, mas óbvio, não vem, né? Rolou aí um boato, Não, mas não não. vem, tá certo. É Estados Unidos, México, Canadá, é isso, né? Baita turnê do Ringo, tá? Ele fez agora o México, foi incrível, lotou os lugares lá no México, não sei que lugares que são lá, mas a cidade do México, papapá, papapá. Shows lotadésimos, até cantando. Eu acho que para o cara que está completando 84 anos daqui uns dias, deve ser muito bacana para ele isso, né? Revigorante. A banda dele é uma banda muito legal, né? A All Star Band. E o Ringo, a gente tem ele do lado esquerdo, direito do peito, a gente se sente amigo do cara.
Então, tipo, eu sempre me espelho muito no dia que eu for, se eu chegar na idade dele, é ter essa vitalidade. O EP tá um barato, né? Eu particularmente curti muito o EP. Não, E os discos do achei Ringo são muito energético, bons. assim, né? Você curtiu também, Ageu? Não ouvi, não, porque eu só ouço hoje disco quando ele chega em vinil em casa. Eu deixo o streaming para depois. E como está tendo um problema, porque eu compro meus discos lá do iMusic da Dinamarca, geralmente já entra até na pré-venda. Você já deu essa dica aqui, né? E chega muito bem. O problema todo é que nós estamos com problema de importação. O próprio site já está falando, nós estamos com dificuldade para poder mandar para o Brasil. E já colocaram agora que é o seguinte: olha, o que está indo para o Brasil agora está sendo taxado. Né? Então está tendo importação. Antes, até $50 não tinha problema, você poderia importar tranquilamente. Agora, ou seja, eu podia trazer em média 2 discos por cada encomenda que eu fazia. Agora está tendo todo mundo que quer comprar vinil. E esse é um grande canal, porque você compra com preço muito bom, vem muito bem embalado, seguro. Agora a gente vai ter que pagar o imposto em cima disso aí. Lamentável, né? E eu tenho os outros 3 EPs dele, estava esperando esse, mas agora vou ter que esperar um pouquinho mais. Tá. Assim, então... eu também sou a favor de ter o disco, sabe, Ageu? Mas eu sou agoniado. Então, eu também não aguento esperar. Eu só queria comentar uma coisa. O Ringo, meu Deus, cara, ele grava discos assim que tem gente que subestima muito o Ringo. E eu só acho que ele às vezes se auto-subestima, porque essa turnê que ele toca, as turnês que ele toca, raramente ele toca as músicas que ele recém-grava, né? E eu gosto, por exemplo, de uma música que é o Liverpool 8, que ele gravou lá em 2008. Né? É uma música muito boa, né, cara? Laridá também, que são músicas muito boas, sonoras, assim, melódicas. E ele não toca essas músicas. A única coisa que eu tenho assim, em relação ao Ringo é o seguinte: ele está com uma super banda, com gente muito bacana. O Steve Lukather, que era do Toto, né? O Ham Stewart, que tocou com o Paul McCartney também. Tem muita gente bacana, mas eu acho que perdeu um pouco o All-Star Band dele, já não é tão star como era no início. Então, quando a gente pega a primeira formação, eu assisti um show em Londres em 98, que era sensacional, que o Peter Frampton na guitarra, Jack Bruce no contrabaixo, que era do Cream, o cara do Procol Harum, também o Gary Brooker, né, o Simon Kirke, que foi do Free, né, Bad Company. Então, assim, hoje a gente não tem aquelas grandes estrelas, mas também não deixa de ser, né, uma super banda, né, uma super banda. Tem o Colin do Men at Work. Colin Ray do Men at Work também, né? Tem muita gente boa lá. Bom, esperamos receber Ringão aqui em breve também, né? Por favor, Ringo, eu sei que você assiste o Boteco dos Beatles. Bom, deixa eu só, antes da gente entrar no tema aqui, dar essa dica de uma entrevista exclusiva que eu fiz aqui no canal, terminando o nosso giro aqui do Boteco, com David Whelan, que é o autor desse livro, uma investigação sobre o assassinato do John Lennon. Primeira vez que ele falou com a imprensa brasileira, o David fez um estudo aí digno de perito da cena do crime, conversou com as testemunhas, com o médico, com o investigador principal, enfermeiras que cuidaram do corpo do John Lennon naquele terrível 8 de dezembro. E eu posso dizer o seguinte: sei que é um tema controverso, delicado, difícil, espinhoso, mas são revelações, no mínimo, perturbadoras aí, né? Para resumo da ópera, tecnicamente, ele diz que o crime não pode ter acontecido como nos contou a narrativa oficial. Para saber mais, assista a entrevista, vou deixar claro, como sempre, o link aqui embaixo. Eu confesso que passei dias assim pensando muito sobre o assunto, sobre a entrevista. Foi um belo exercício de jornalismo também, né? Então, eu botei todas as legendas em português. Fiz a entrevista em inglês. Em português, o livro é importado. O livro é importado. Veio pela Amazon, ainda não. Mas ele disse na entrevista que está querendo abrir aí o guarda-chuva, não quer ficar preso, né? A essa venda exclusiva da Amazon. Eu assisti a entrevista, né? Também saí meio... É perturbador, né, Vaz? É claro, é o que eu sempre... É uma coisa que a gente falou durante a entrevista, né? Assistam e tirem suas próprias conclusões. A gente precisa também
exercitar essa capacidade de pensar com a própria cabeça, Claro. e, enfim, né, eu acho que a gente tende a ter opiniões pré-formadas e não querer saber de mais nada, então acho que no mínimo faz pensar, né, para dizer o mínimo mesmo. Rapazes, então... Eu só digo uma coisa, o filme da história que ele conta ia ser mais legal. Muita gente comentou, né? Tem um roteiro na cabeça dele, assim, porque ele tem a cena do crime muito desenhada, sabe? E com todas as incongruências e possíveis inconsistências do que ficou para a história, né? Como a narrativa oficial. É isso, rapazes. Eu queria só fazer uma menção aqui. Você está falando aí de um livro que tem coisas, né, controversas e tal. A gente teve uma perda da bitomania mundial, agora recente, só para não deixar passar aqui, um amigo meu de Liverpool, era o meu companheiro de copo lá em Liverpool, e uma figura sensacional, teve no Brasil, eu trouxe em 2012, na primeira BH Beatle Week, que foi o Tony Bramwell. E o Tony Bramwell, ele falou para a gente que o melhor tira-gosto para cerveja que ele provou no mundo foi o pão de queijo. E eu guardo isso porque a gente teve muito junto aqui, foi uma semana maravilhosa aqui no Brasil, na primeira Beatle Week, depois a gente sempre se encontrava lá em Liverpool, no salão do Adelphi, então a gente sempre estava por ali, ele com a Pint, eu com o meu Jack Daniels, e a gente conversava muito. É um cara que tem um livro sensacional, que para algumas pessoas, eu ouvi inclusive maldosamente falando que ele reescreveu o livro do Alistair Taylor, que ele contou a história do Alistair Taylor, é menosprezar um cara que teve uma importância desde o início dos Beatles. O cara era amigo de infância do George Harrison, né? Ele passou a vida inteira como secretário do Brian Epstein. Ele não viajou, mas depois ele teve importância na filmografia, no Magical Mystery Tour. Trabalhou na Apple, foi um dos dispensados, junto com o Derek Taylor, quando o Alan Klein botou a turma para poder correr. Um cara que depois teve uma importância em termos de cinema. E era uma figura sensacional. Ele não era... tem algumas polêmicas até no livro dele, poucas coisas, mas era um cara muito sincero. E teve realmente, você vê isso até pelo que o Paul McCartney escreveu, né, agora, a respeito do falecimento dele, você vê a importância que o cara tinha. Então, foi uma perda que, para a gente que conheceu o Tony, que era uma figura sensacional, engraçadíssimo, acolhedor, conversava com todo mundo, foi uma perda para todos nós. Infelizmente, essas pessoas, né, que conviveram com os Beatles também estão indo, né? Então, é uma pena, porque é um cara que passou por aqui. E leia o livro dele, tá? O livro dele é muito bacana. Qual o nome do livro, mais uma vez, Ageu? Tem no Brasil? Tem ele em português. Eu não lembro se é Magical Mystery Tour, alguma coisa assim, Minha Vida com os Beatles. Está muito centrado assim, nesse período que foi depois que o Brian morreu. Ele foi meio que o assistente direto do Paul para o filme, né? Inclusive, né, tem alguns outtakes, a cena dele está presente. Ele é um cara que está lá no... alguém pode reconhecê-lo ali no clipe do Penny Lane, ele entregando o baixo Hofner para o Paul, ou então naquele clipe de I Need Is Love, jogando aquelas serpentinas para cima. Muita gente achou que era o Keith Richards, que ele parecia pra caramba com o corte de cabelo que o Keith Richards estava usando na época. Então, assim, é um cara que participou bem, tem histórias muito interessantes, próximas de quem estava ali, de repente não estava no holofote, mas viveu aquele turbilhão todo lá. Uma perda lamentável. Obrigada pela menção. Então vamos lá, né? Vamos ao nosso tema principal, Vais e Ageu, vamos ao legado de John Lennon. E assim, a primeira coisa que eu queria dizer, eu fiquei pensando, né, quando a gente definiu o tema desse boteco, eu fiquei pensando que eu acho que esse legado, né, que a memória do John Lennon andam muito vivos, né? Eu tenho a sensação, não sei se é uma percepção equivocada, assim, que existe uma... Claro, a gente está falando de um personagem icônico que nunca desapareceu do imaginário, né, coletivo, mas eu acho que existe uma nova onda de popularidade do John Lennon. Queria saber se vocês concordam e se vocês acham que isso tem a ver assim, com os lançamentos recentes,
mesmo com essas efemérides que tem um peso, né, os 80 anos que foram celebrados em 2020, né, se não me engano, com a passagem do bastão, né, desse legado para o Sean, que até então era da Yoko, Now and Then, enfim, Get Back, ou com um pouco de tudo isso, né? Que vocês, como é que vocês comentariam? Rafa. Diz, Rafa. Assim, eu acho que uma coisa que nós estamos que eu ia comentar é o seguinte: quando a gente começou esse programa, a gente já estava falando de notícias dos Beatles, lançamentos e tal, né? Os Beatles, todo mês a gente tem informação nova dos Beatles, né? Tem turnê do Paul McCartney, turnê do Ringo Starr, disco do John Lennon, disco do não sei o quê, disco do Ringo. É uma banda que todo mês os 4 nos proporcionam alguma coisa e a banda também nos proporciona alguma coisa, alguma informação nova, né? O que é incrível, né, Rafa? O que é incrível. Sim. Tem agora a história do filme dos 4. Parece que já tem um pré-cast escolhido também. Isso foi uma zoeira nas redes, né? Mas assim, é uma zoeira, mas movimenta, né? Então, claro. Por exemplo, assim, as pessoas estavam debatendo que o cara que escolheram para ser o John Lennon era muito bombadinho, né? Um cara de comedor de whey. O ator que pode vir a ser o Ringo é um dos melhores atores. Assim, eu já olho para a cara dele, da atualidade, já olho para a cara dele e já vejo o Ringo, assim. Então, assim, a questão não é só o John Lennon, né? É os Beatles que eles, mais uma vez, desde 2020, 2021, por causa de Get Back, continua movimentando as pessoas, né? Por exemplo, eu estou cansado, né? Não é cansado, eu vejo todo dia stories de gente colocando aqueles 20, 30 segundos, 40 segundos do show do telhado, né? Eu sou um dos que coloco sempre, mas assim, porque eu pego de alguém, né? As pessoas estão vivendo mais aquilo, sabe? Voltando a viver, né, Gil? Um pouquinho mais aquela magia que a gente viveu também na época do Anthology, só que a gente não tinha rede social, não tinha o celular na mão e a gente não interagia com tantas mais pessoas como a gente interage hoje, né? A rede social tem os seus grandes problemas, mas tem as suas virtudes, tem as nuances que você encontra e reencontra pessoas, né? Então, a gente está falando de John Lennon, não é só o John, é todos os 4, né? Os Beatles, eles, em pleno 2024, eles são assunto mês a mês. E não é toda banda que a gente tem esse tipo de assunto, né? Não, inclusive não é nem de toda banda que ainda tá. É uma banda que acabou há 54 que existe, anos. Né? Isso que eu ia falar, é uma banda que acabou há tanto tempo. Quando você pega bandas, até bandas históricas, né? Nem os Stones têm isso, né? Nem os Stones. Os Stones eles estão na ativa, beleza? Estão fazendo uma baita turnê. Eu esperava, mas é outra história. Eu acho que é nesse sentido mesmo que eu estava dizendo, né? Eu acho que o John, eu falo do John porque a gente está falando do legado dele, da carreira solo também, né? Que eu acho que e aí já passando a bola aqui para falar a partir dessa nova gestão, né? Do Sean Lennon. Se vocês sentem assim que aí eu vou dizer para ti que eu não sinto isso. Não sente o quê? Que tem uma diferença? Não sinto. Ageu? Primeiro, rapidamente, em relação a essa questão do John Lennon estar em voga ultimamente, acho que o mundo está de cabeça para baixo, tanto quanto estava no início dos anos 70. Poucas vezes a gente teve tão dividido no mundo, né, quanto agora. Eu acho que os anos 70 era guerra, né, Vietnã ainda tinha alguma coisa. E a gente tem um cara que sempre falou questão de paz, essa coisa toda, e a gente fala aquela coisa, né? And the world will be as one, essa utopia de ter um mundo como um só, e está cada vez mais difícil. Então a gente sempre chama o John Lennon, as palavras dele, não interpretando isso como se fosse Jesus, o Messias ou qualquer outra coisa, mas assim, um cara que apesar de ter um conflito interno muito grande, né, familiar, essa coisa toda, é um cara que a luta dele foi meio que divulgar a questão da paz,
E a gente está precisando muito disso agora. Então, nesse momento, onde a gente tem o mundo tão dividido aí em lados, né, direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, extrema, não sei o que lá, tal, e onde eu vejo que o melhor lado que existe é o lado de fora disso tudo, né? Então, eu acho que o John Lennon se torna muito atual. Então, a primeira coisa é essa. Em relação a esses lançamentos todos, é claro que eles corroboram com isso. Tem hora que eu acho que está até demais. E tem hora que algumas coisas que eram para ter sido lançadas, por exemplo, eu sou um cara que está muito pé da vida com o fato do Paul McCartney ter parado com o Archive Collection. Né? Ou seja, ele parou, fizemos agora o aniversário do Back to the Egg. Pô, cadê o Back to the Egg do Archive Collection, o London Town, os outros discos que estão faltando? Então, estão lançando, sabe, igual teve o Get Back, agora já teve o Let It Be, podia ter dado um tempinho. Então, tem algumas coisas que eu acho que não estão bem explicadas. E em relação à questão do Sean ter pego essa coisa toda, eu te falo o seguinte, eu acho que bom que alguém pegou, porque refazer os discos do John com novas mixagens, principalmente o Mind Games, isso é um presente, porque a mixagem dele é muito ruim. Rock and Roll também. Então, eu acho que qualquer um que pegasse isso e transformasse um pouco mais e tirasse aquela coisa que o Phil Spector fez, aquele eco horroroso, aquela coisa que a gente pega... Eu fiquei meio incomodado com os discos anteriores, com Plastic Ono Band e Imagine, porque a relação entre os instrumentos ela mudou. Então tem mais voz, o baixo está meio mal explicado, está muito na cara, essa coisa que é meio moderna, ou seja, música para poder ser ouvida com fone de ouvido. A questão toda é essa. Mas eu acho que algumas mixagens estavam muito ruins em qualquer situação, e o Mind Games é um dos piores. Então, cara, e o cara é filho. Ele estava ali, sabe, vendo essa coisa toda, ele pegou a reverberação de um tanto de coisa, e mais importante que eu vejo o Sean pegando, sabe, Rafa, é que ele está fazendo muito da cabeça dele, não está fazendo tanto tudo da cabeça da Yoko. Então, eu achei interessante isso aí, chamando produtores modernos. Então, eu quero crer, apesar de estar lançando agora o Mind Games, saltou o Somewhere in New York City, né, que eu acho o pior disco do John, mas para efeito do colecionador, o cara que quer curtir a coisa cronológica, poderia ter lançado ele antes também. Tem algumas coisas interessantes lá. Até porque ele veio antes, né? Ele veio antes. Então, assim, eu acho que... Oi, pode falar. Não, termina. Não, mas eu acho, de qualquer maneira, eu acho válido essa coisa toda, porque ficou na mão do John produzir. A gente sabe que o John nunca teve essa verba de produtor. Ele sempre foi muito rápido, corrido, fazendo aquela coisa toda. Então, Mind Games, Rock and Roll, né? Talvez o Walls and Bridge tenha um som um pouquinho melhor, tal. Mas tudo que o John meio que tomou a conta ali, o som não é tão bacana. Então, fico meio confuso. Então, que bom que apareceu alguém para poder dar pelo menos um rumo para isso. Então, por isso eu não tenho achado tão ruim, sabe? Maravilha. Rapazes, deixa eu só chamar o Frois. Opa! Nossa, vamos chamar aqui eu só ia comentar um negócio. Diga. Não, eu só ia comentar uma coisa, o Mind Games não foi produzido pelo Phil Spector, tá? Não, pois é, mas foi pelo John. Ele foi... Não, inclusive foi o seguinte, o John fazia um ano que não escrevia uma música, né? Pois Ele estava afogado naquela história do ativismo político, justamente isso que eu estava falando antes. Mas então, os discos que foram antes eram do Phil Spector, né? Foi ele que produziu. E o som é tão ruim quanto, né? E aí o My Games, ele é um disco que, na realidade, ele conseguiu, pela primeira vez, ter uns músicos que ele realmente precisava ter, né? E quem arrumou os músicos foi a May Pang, né? Não foi nem a Yoko. Bom, vamos lá, rapaz. Deixa eu chamar aqui o nosso querido Marcelo Frois, nosso correspondente na sede no Utopia, em Nova York. Aqui em Nova York, a celebração dos 50 anos de fundação do país de Utopia segue em seu primeiro aniversário. Desde o ano passado, Sean Lennon vem comemorando os 50 anos da fundação do país, no Utopia, do qual os pais John Lennon e Yoko Ono se declararam embaixadores. E esses 50 anos culminam agora com o lançamento do box celebratório dos 50 anos de gravação e lançamento do LP Mind Games. O Utopia
John e Yoko eram embaixadores e tentavam permanecer nos Estados Unidos, né? A Yoko, desde que tinha sido casada com um americano, ela não tinha problema com green card. Quem tinha problema com green card era o John Lennon, que vinha sendo convidado e intimado a se apresentar ao aeroporto e embarcar e ir embora dos Estados Unidos, coisa que ele nunca fez. Então, Nutopia é um país conceitual, né, cuja cidadania podia ser obtida qualquer pessoa mediante a declaração de conhecimento do país. Nutopia não tem terra, nem fronteiras, nem passaportes, apenas pessoas. A Nutopia não tem leis além das cósmicas. Todas as pessoas de Nutopia são embaixadoras de seu país. Como 2 embaixadores de Nutopia, pedimos imunidade diplomática e reconhecimento das nações do nosso país e do seu povo, diziam John e Yoko há 51 anos, quando num hotel em Nova York eles fizeram uma coletiva para fazer o anúncio da fundação de Nutopia. O hino internacional de Nutopia consta do álbum Mind Games e consta também constou também do protocolo aqui de hoje, a execução pública do hino. Então podemos agora falar diretamente sobre o assunto Mind Games. O disco está fazendo 51 anos, né? Tudo ficou meio atrasado por conta dos percalços aí da pandemia, e também porque o Sean Lennon não conseguiu fechar o Sometime in New York City para 2022, e aí acabou que o Mind Games ficou para 2024, e eu não sei como é que vai ficar o resto depois. Mas é muito aguardado esse box, particularmente por mim, porque esse foi o primeiro disco de John que eu tive, e durante muitos anos foi o único que eu tive também. Eu tinha um compacto que meu pai tinha comprado com meu irmão. Eu sempre fui apaixonado por essa canção, acho ela linda, a gravação dela é sensacional, e agora na remixagem a gente ouve melhor os instrumentos, a gente entende melhor o papel de cada instrumento na gravação, e vê que é uma gravação com músicos tocando mesmo, então assim, não tem nada tão sintetizado que impossibilitasse de tocar ao vivo. A gente fica viajando nessa ideia quando ouve o disco, que no Brasil saiu em 73 ainda, no final de 73, e teve catálogo durante esse tempo todo. Eu, particularmente, é um dos meus prediletos. Quando a gente fez o tributo ao John Lennon em 2000, 2001, o Nando Reis fez uma versão reggae maravilhosa de Mind Games, e é um disco que tem diversas canções que contam a história da separação do casal, né? Desde 72, no final de 72, após o fatídico concerto One to One, que foi muito malhado pela imprensa, o John vinha em depressão, vinha bebendo, ia fazendo extravagâncias, fazendo grosserias e tudo mais, e chegou 73, assim, a Yoko já estava querendo realmente dar uma afastada. E eles efetivamente, depois que gravaram o disco, eles se separaram. Quando o disco saiu, eles já estavam separados. E ficaram separados por 1 ano e meio. Então, é um disco lendário. Acredito que pro Sean ele seja muito importante. Vamos ver como é que ele vai tratar o Walls and Bridges ano que vem, se Deus quiser. Ele vai celebrar os 50 anos do disco em que a musa foi a May Pang, não a Yoko, né? Então, vamos falar sobre Mind Games e as novidades que vem por aí. Paul McCartney também, vindo ao Brasil no final do ano, mais uma vez, surpreendendo a todos que esperavam que ele talvez assim nem voltasse mais, e que na verdade ele está voltando, e voltando logo. Vai fazer shows em diversos países da América do Sul e vai passar pelo Brasil em datas ainda não muito certas. Eu arriscaria até um show na praia de Copacabana, porque o Eduardo Paes viu como dá para ganhar dinheiro fazendo investimento nesse setor, e ele pode realmente querer repetir a fórmula que deu certo no show da Madonna recentemente. E é isso aí.
Obrigada, Marcelo Frois, diretamente de Nutópia, edição do nosso parça aqui maravilhoso, Rafael Vaz. Valeu, Vaz, pelas interferências, sensacional. Bom, então vamos Muito lá. bom. Bom, quero só lembrar aqui, antes de mais nada, que a gente tem no Boteco um papo só sobre Mind Games, se não me falha a memória, com nosso amigo Fernando Ceilão. Temos um papo sobre o documentário da May Peng, né, sobre esse período aí, o final de semana que durou 2 anos quase, né? 1 ano e vários meses, enfim. Mas vamos lá, então, agora, a partir dessa participação fantástica. Foi uma interferência muito cult, não é mesmo, rapazes? Podem A elogiar. vida, hein? Ah, que é Sensacional. isso? A televisão brasileira vive seus momentos criativos aqui no Boteco dos Beatles, não é? Essa foi ótima. Correspondente no Tópia. Hein? Nem Hein? Hélio Costa fez isso. Não, Não é coisas que você não? só vê no Boteco dos Beatles. Bacana demais. Valeu, Frois. Rapazes, então vamos falar de Mind Games, né? A gente já estava aí falando anteriormente. Vaz, queria saber também de você sobre o disco, sobre a sua expectativa. Você chegou a ouvir o EP, lembrando que teve um EP que já foi lançado, né? A gente sabe que esse Superbox vai ser caríssimo, mas enfim, vamos falar um pouquinho da expectativa para o box, se vocês ouviram o EP e o que significa para vocês esse relançamento de um álbum que particularmente é um dos meus favoritos da carreira solo do John aí. Eu ouvi o EP, achei maravilhoso a mudança do áudio, como foi comentado. É praticamente outra gravação. O Frois até comenta ali, é um disco gravado por músicos mais robustos, entendeu? Por isso que eu tinha falado isso anteriormente. Obviamente não tem a produção do Phil Spector, e em 70 ali, em 70 e pouco, o Phil Spector estava muito chato mesmo para ele, estava gravando os discos muito bosta junto com o John ali. E o My Games, ele é um belo disco, e é um disco que ele soa muito bem, as letras. O John estava muito tempo sem gravar e ele estava com aquela pressão mesmo, pós ali o One to One, pós a questão política em cima, mas ele conseguiu dar uma sentada e compor. My Games em si é uma música, a gente não pode dizer que é uma música ruim, é uma música excelente. Na época houve críticas, né? Então, se a gente for ver a parte crítica de 1973, 74, o John levou muita paulada. Né? A gente pode ter aí nos arquivos de vários jornalistas especializados que ele não é que não foi um disco muito bem-vindo, foi melhor do que o Sometimes in New York City, né? Com certeza. Mas não. E foi péssimo, né? Foi péssimo. Né? Mas assim, uma coisa que a gente tem que entender. Aliás, assim, temos um boteco aqui também sobre Sometime in New York City. A gente tem que fazer um parâmetro, que é o seguinte, assim, com participação do Nando Reis, até esse daí. Entre o Paul e o John, nos anos 70, o Paul estava produzindo, pensando só em música e pensando em banda e pensando em trazer aquele sucesso dos Beatles de volta à tona. O John, ele tinha muita preocupação com política, com paz, enfim, com ficar dentro do saco de dormir, bedrim, tal. E a música, com certeza, sempre ficava um pouquinho mais atrás. Obviamente, ele não deixou de fazer coisas maravilhosas. Então, eu gosto do Mind Games. Para mim, é um dos meus discos prediletos dessa fase dos anos 70 do John. Né? Eu tenho um sentimento muito grande quando eu coloco o disco para tocar. E a expectativa é que eu não vou poder comprar aquela maravilha, né, daquela caixa. Que vai, eu olhei, 11 mil reais, gente, é isso mesmo? 11 mil reais? 11 mil, Eu vou me contentar em ouvir em streaming e tentar comprar algum LP duplo, triplo, sei lá, alguma coisa que sair aí. Como o Ageu fala, tá difícil. Eu estou muito pé da vida com essa história de ter taxado os LPs, os discos. Eu acho que cultura, como discos e livros, a gente não devia ser taxado, né? Até porque nós somos pessoas que compramos pouca coisa, a gente não vai lá na Shopee ou no AliExpress comprar toneladas de coisa, então nós não podemos ser enquadrados de
de pessoas que vai comprar para revender, né? Eu acho um absurdo o Brasil ter isso, essa proteção idiota aí com relação a impostos. Protecionismo mesmo, né? Então, assim, eu não estou comprando disco justamente porque eu fico pé da cara com isso daí. Mas, enfim, só uma dica, a loja da Universal, né? Ela também, às vezes, está trazendo os discos sem impostos, você consegue comprar. E a gente esqueceu só de um disco de falar aqui, que o Paul está lançando o One Hand Clapping, né? Que é aquela Em junho apresentação. também, né? Isso. E na loja da Universal, eu não quero fazer propaganda, mas acho que vale a pena. Na loja Esse da preço eu Universal, vi na loja da Universal. o disco está num preço muito bom, entrega na tua casa. Assim, Agora, rapazes, só para a gente não se perder aqui, o que há na reedição de Mind Games, desse Superbox? Vocês sabem de cabeça, assim? Eu posso até puxar aqui para gente. Quer dizer, além do disco original, né? Ele é realmente uma edição luxuosa, né? Vocês saberiam dizer de cabeça, são 9 LPs, é isso? Eu não anotei tudo que veio, mas eu sei que tem algumas artes originais que foram feitas para isso, só para esse box, né? Você tem todos os outtakes, tem os element mixes, que são aqueles, tipo assim, cada instrumento separado. Então você vai conseguir entender a guitarra que o Dave Spinoza fez em determinada música, né? A bateria tal que tá. Então assim, você vai entender cada coisa. Eu acho que isso assim, minha opinião a respeito disso é meio controversa. Eu acho que é. Diga. Eu não muito. Eu não gosto disso, porque, na verdade, aí não é só questão do fã, eu estou colocando o lado meu como artista. Eu detestaria que alguém estivesse vendendo coisa minha que não estivesse pronta. Igual um pintor, que, entendeu? O cara vai pegar um quadro que ele não terminou, aí tirou as fotos e vai mostrar aqui, ó, como é que era. Porque a construção do negócio não interessa. Assim, Mas, Gil, você está falando do outtake? Você está falando do documentário? Não, eu falo toda vez que se lança, toda vez que tem um pirata, ou que tem essa coisa, esse aqui foi o take 1, take 2. Cara, assim, o artista, de verdade, ele quer a obra final. Senão ele lançaria... Olha, vamos lançar o Mind Games 1, Mind Games 2, mas com a evolução do negócio, o cara lança a obra final. Então, alguns fãs, eles têm essa coisa, poxa, eu quero ver como é que é muito legal, bacana. Para mim, eu não compro um disco que tenha essas coisas, um take alternativo, porque eu acho que a versão final de cada coisa, por pior que ela seja, é a versão que o artista quis que estivesse ali naquele momento. Então, Entendi. qualquer coisa fora disso, sabe, tá fora. Você acha que é um desrespeito, assim, ao próprio processo criativo. Agora, o que você achou, então, eu discordo. Tá, mas então, só para ilustrar, o que você achou? Não, é ótimo discordar, eu adoro quando vocês discordam, rapazes. O que você achou, mas então? Eu discordo com o coração, não com raiva. Sim. Não, claro, mas assim, pensando só já para colocar aqui na conversa o mini doc, né, Vaz, que saiu, e pegando esse gancho do Ageu, quer dizer que é um documentário de 6 minutos, que tem, se não me engano, 3 partes, e que mostra justamente a evolução da música, né, de Mind Games. E aí, Ageu, você acha que isso, no caso, que é justamente o processo criativo, né? Isso é outra história. Igual quando a gente pegou o Get Back, sensacional, você viu que em vídeo, os caras trabalhando e tal. O que eu não acho legal é uma comercialização, como se aquilo fosse tão importante, tá? Como a arte final. Eu acho que você não pode precificar um quadro que está só no esboço do mesmo jeito da obra final. Eu estou colocando isso assim, como artista que compõe, que grava. Não. Né? Se Discorda, vai lá, diga lá. Se alguém pegasse um disco meu e fizesse isso, agora, me mostrasse um vídeo, eu lá construindo a música, gravando, poxa, eu comecei com ela desse jeito aqui, tá, com pedacinhos para ver como é que ficou, pô, sem problema nenhum. Gil, mas eu vou te dar um exemplo bem legal. Porque assim, Beatles tem tudo de outtake por aí, né? Isso aí a gente nem vai discutir. Mas veja só, que versão linda é ouvir Something, só o George tocando no Anthology 3, né? Eu não acho, não.
Adoro! Não acho, não. Adoro! Eu, pessoalmente, não gosto. Por exemplo, quando você ouve o Wild na guitarra de Eclipse, com aquela versão dele sozinho, quando teve lá no Love, aquela versão... Também é bonito. O George Harrison colocou, o George Martin colocou aquelas cordas e tal. Cara, não é aquilo que o cara... Se ele quisesse a música fosse desse jeito, ele teria feito em 68. Então, assim... Até porque eu o George acho estava vivo quando... Não, você sabe o que acontece? É o seguinte, para o artista, para o compositor, o que está impresso não é só a música, é o momento dele, sabe? Então, eu acho que o grande barato dos Beatles, quando a gente olha em contexto histórico, é que os discos dos Beatles refletem a impressão do artista viver naquele momento, naquela época. Então, quando você muda a roupa, e é mais ou menos isso, quando você pega o negócio, então, quando você muda, poxa, o cara quis que aquela obra dele, que, né, ela tivesse aquela roupa, como se fosse um manequim que tivesse, não, aqui eu quero uma pantalona, que eu quero ter uma camisa cacharel, uma coisa assim e tal. Aí você vai e muda, não, tira esse aqui, põe uma saia, coloca aqui um colete e tal. Aí o seguinte, está violando a obra final do cara. Então, comercializar isso... Tira do Let It Be, né? Como assim? O Let It Be, os caras não estavam nem aí. Aí eu fui lá, botaram o Phil Spector para botar mas isso é outra coisa. E aí o Paul lançou o Let It Be Naked depois. Pois é, mas ele lançou anos depois. Então o que acontece é o seguinte, ali tinham 3 dos caras que estavam naquilo ali, era a maioria. A gente pode até não concordar, o Paul pode até não concordar, mas a maioria dos Beatles resolveu que seria daquele jeito e pronto. Agora, é a versão final. Então eu acho que para o artista... Eu acho que isso é ruim. Então, o Mind Games, vamos voltar aqui da questão do Mind Games, da caixa que vem esse tanto de coisa. Eu acho legal ter, por exemplo, se por acaso tem alguma música que não foi lançada, a música tal, não sei, não vi o setlist lá. Se você pega essa música, não sai em lugar nenhum, tá aqui e tal, de repente a versão do... Pô, isso é interessante. Isso é muito bacana. Como nesses lançamentos dos Beatles, tudo, quando você pega ali, olha, essa versão, uma música aqui que não foi lançada. Poxa, legal isso. Agora, comparar a obra, sabe, o esboço com o que vem no fim, até você pode entender, um filminho legal para mostrar o progresso da música, mas colocar isso em disco, comercializar, eu acho, eu vou te falar isso como produtor que sou dos meus discos, Element Mixes, eu acho o maior engodo. Você colocar ali só o piano de determinada música, ou só a guitarra de determinada música, cara, isso é um saco de ouvir. Sabe, eu quero que a pessoa ouça aquele arranjo. Gente, o arranjador, ele é uma peça importante no disco, o cara que coloca a roupa na música. Então, assim, quando você desfaz isso, você tirou todo o papel do arranjador, que é uma das figuras mais importantes. E o que o George Martin, para mim, é o maior de todos. Hoje foi os... Olha, quem inventou isso aí, esse tipo de lançamento, foram os Beatles. Para ganhar dinheiro, tá errado, para mim tá errado. Com as bênçãos do George Martin, cara. O George Martin estava junto no Anthology. Olha, tudo isso aí nessa indústria. Então, assim, cara, mas eles cagaram e andaram. Tá, mas tudo agora bem, deixa eu... Desculpa, sem querer interromper, já interrompendo, mas até para vocês concluírem esse... Eu acho uma discussão muito interessante. Eu tenho visto, a gente sabe, né, que hoje você tem um segmento de mercado, né, que são os relançamentos desse tipo de formato, às vezes muito caros, inclusive, né, com, enfim, edição limitada, etc, etc. Então, a pergunta que eu faço para vocês, como a gente, até porque vocês entendem, ambos são músicos e enfim, tem uma outra visão para muito além do fã, como a Gil falou no início. Faz também tem banda, é jornalista, enfim, como fã, como músico, como produtor, o que seja. Como que a gente separa o joio do trigo, né? O que vale nesse segmento aí dos boxes, dos relançamentos, e o que é só um caça-níqueis, assim? Eu acho o seguinte, vou dar um exemplo prático disso. Lançaram agora há pouco tempo aí o Band on the Run sem os overdubs. Né, o disco sem os overdubs. Eu não compro. Eu acho isso puro caça-níquel. Eu acho que a versão final de cada disco que o artista faz, nós estamos falando de artistas de verdade, não falando dos que tem por aí hoje, não.
Eu estou falando de gente que lá faz uma musiquinha só e não. Aquele que pensou no disco como um conceito ou não, tal, juntou as músicas numa coisa e colocou. É a versão final. Eu acho que isso é o produto que o cara quer vender. Eu acho que é isso que tem que ser comprado. Então, por exemplo, nós estamos falando que vai chegar aqui. Esse Mind Games, eu devo comprar o CD. Tá? Porque o vinil é a coisa que eu mais amo no mundo, adoro ter aqui a minha versão, meu 180 gramas, que eu gosto pra caramba. Mas quando você coloca o vinil, por melhor que seja o som, e o meu é muito bom, na hora que chega aquelas faixas finais, você não tem aquela qualidade tão bacana quanto você tem no CD. Então, se você quer ouvir limpinho, aquela coisa toda, você vai ter que ter um equipamento muito bom e pegar o CDzinho, que ainda é melhor que os streams. Então, eu vou comprar o Mind Games, a versão remixada, em CD, como eu fiz com o Plastic Ono Band e como eu fiz com o Imagine. É isso que eu acho que tem. Se vier algum filme, alguma coisa, por exemplo, o One to One, sensacional, pô, traz um show ao vivo com né, com a imagem toda bonita, o som melhor, ótimo, isso eu também vou querer ter. Agora, pegar... porque, como vamos citar aqui o exemplo, o Álbum Branco, que foram feitos 5 LPs, se eu não me engano, pouca coisa ali me interessa. Eu queria... Quando eu ouvi o Álbum Branco remixado, eu disse, não, eu prefiro o anterior. Então, eu acho que para a pessoa comum, que vai lá comprar, poxa, pega o resultado final. Se você quiser... Não, eu quero ter um Mind Games, então pega o disco comum. Mas se quiser esses outtakes, essas outras coisas, eu acho que foi uma tremenda dor de cotovelo do Sean e da Yoko querer fazer esse box do Mind Games, querendo copiar o Uber lá do All Things Must Pass, que foi uma caixa cheia de coisa e tal, que eu também acho que não precisava disso tudo, sabe? Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo... Vamos falar da gente aqui, pro Brasil. Nós não temos uma grana que esses caras têm que comprar um box de 11 mil reais, vai ser vendido, tem gente que vai comprar, tem gente que gasta 1,5 milhão para montar um som. Mas eu acho, sinceramente, que a essência, que a música, que o cara, quando fez isso aqui, ó, na melhor das intenções, ele quis botar as músicas dele, no fim, como ele achou que estava bacana, botou numa capa, que eu acho também que o John Lennon não foi muito feliz nessa capa, e colocou, esse é o produto que o John Lennon queria que a gente comprasse. Na época, e se ele tivesse vivo, eu acho que ele ia dar uma tremenda banana para isso que eles estavam fazendo. Ele não ia deixar isso acontecer. Eu acho que não. O John não tem essa coisa, sabe? Nunca teve a questão comercial. Teve, claro, o cara queria ganhar dinheiro, mas não é que nem o Paul, por exemplo, que foi um dos caras que a gente sabe que mais fomentou coisa piratas, essa coisa toda. O Mind Games, eu acho sensacional. Eu gosto do disco. Eu acho a música Mind Games uma das músicas, talvez a música do John Lennon que mais me toca, porque na época, quando teve a morte do John Lennon, a Bandeirantes fez uma transmissão contínua, não sei se vocês não se lembram, vocês são muito mais novos que eu. Eu estava ouvindo aquilo tudo, e a música da chamada era o Mind Games. Então, eu relaciono muito a morte do John com a música Mind Games. E tem uma outra música nesse disco que se chama I Know, que eu acho que, apesar da Yoko ter falado que foi feito para ela, eu e uma turma lá em Liverpool já discutimos isso horas e horas a fio. Maypeng. Essa música foi feita por Paul McCartney. Eu achei que era Maypeng. Essa música foi feita por Paul McCartney. Quando você vê o período, ou seja, justamente quando eles estavam começando a se falar de novo, né, começando as disputas começando a terminar, então você vê, né, it's getting better all the time. Yesterday I love you more than today. Então, assim, today I love you more than yesterday. Então, é uma declaração para agora eu sei o que você fez e entendo. Então, assim, a música é quase que um pedido de desculpas para o Paul McCartney. Nada me tira a cabeça. E quando a gente começou a discutir isso... Faz sentido. Sabe, a letra, se você pega e vê nesse contexto, cara... E eles tinham essa onda, Claro, tem tudo a ver com o que está sendo feito na época. Então, essas duas músicas, eu acho, inclusive, que I Know, se o Paul McCartney tivesse pego essa música e tivesse feito um arranjo, a La Beatles, Paul McCartney, essa música teria ficado sensacional. Uma das grandes músicas tem até um riff parecido com a I've Got a Feeling. Então, assim, eu acho um discão. Eu gosto muito dele. Que bom que veio uma mixagem nova. Estava doido para chegar isso logo.
Esse e o que não vê ainda, Mas que é o é Never Never Say a caça-níquel. Word. É caça-níquel, é isso que você quer dizer. Caça-níquel, esses box, essas coisas a mais. O Tá, relançamento do tá. disco, Você não. acha legal a A remasterização, a remixagem, sim, eu acho que remixagem, quem melhor compre dizendo. que vai Tá, valer a pena. Agora, tá. box com extra, eu acho que foi qualquer disco dos Beatles, Entendi. qualquer coisa, eu acho caça-níquel. Vaz, é com você? Réplica. Eu vou dizer, eu vou discordar. Eu adoro, eu simplesmente adoro ver esses discos, principalmente dos Beatles, porque na realidade que é o que eu mais consumo, mas obviamente já ouvi muita coisa de outras bandas. Mas eu gosto muito de saber, ainda mais discos que foram feitos há quase 60 anos atrás, né? Vamos falar dos Beatles, né? Saber como é que foram feitos, né? Com a tecnologia daquela época, como é que os caras faziam, como é que eles chegavam naquilo que está lá no disco final. Então, para mim, é essa construção que tem nesses outtakes, e existem vários discos outtakes, pirata ou não pirata, oficial ou não oficial, ver as construções das músicas, eles ensaiando, rindo, tem muita coisa deles rindo, falando besteira. Isso para mim faz eu Você estar curte? lá com eles. Claro que eu curto, eu me sinto lá com os caras. A primeira vez que eu tive acesso a isso oficialmente foi mais ou menos no Anthology, né? O Anthology 1, né? Que você vê os caras dando risada ali, né? Você se sente naquela sala de Abbey Road junto com eles. E eles estão ali progredindo uma música. Entendeu? Eu já gravei música própria, sei como é que é. Você está lá no estúdio com a banda tentando chegar naquilo que você vai apresentar no final pro público, né? Então assim, o processo de gravação é muito chato, né? Hoje é muito mais chato que naquela época. Naquela época você gravava quase que algumas coisas em take one, né? Depois você gravava a voz, gravava não sei o que. Hoje não, né? O baterista chega lá, gravar um disco hoje não é tão divertido como era naquela época, né? Que você Eu mais ou também menos entra, discordo. que você entra. Não, eu já gravei baterista, até o baterista. Tu sabe como é que é? Até o baterista gravar é um saco, né? Tu tem que ficar olhando o baterista gravar. Tá. Mas eu digo assim, na questão dos outtakes, ver como é que aquela música saiu de uma versão e foi para outra, né? Aquilo ali é uma construção de banda. Aquilo ali é uma banda que, assim, olha, vamos dar um exemplo de uma música, Tomorrow Never Knows. Como é que ela chegou e como é que ela saiu, né? Gotta Get It Into My Life. Eu estou dando exemplo das músicas do Revolver, do Sgt. Peppers, né? Que são o próprio Rubber Soul, né? Que tem bastante outtakes, né? Então, o Álbum Branco, cara, o Álbum Branco que os caras foram lá para a Índia, depois foram para casa do George, acho que é Asher, né, se não me engano, gravaram aquela demo gigantesca lá, só com violão, e depois foram para o estúdio, Back to USSR, como é que era, como é que ela chegou no final. Isso para mim é fantástico, isso aí. Você ter acesso a isso hoje, e com a tecnologia, porque as pessoas nos anos 60 que ouviam esses discos não tinham esse acesso que a gente tem hoje, né? Não tem o streaming, não tiveram o Napster, né, para baixar tudo isso. Eu baixei muita coisa na época do Napster, Dani. Tu não tem noção? Eu trabalhava na Rádio Univale em Itajaí e tinha um computador lá que produzia um programa chamado Pirão Catarina, que era de música catarinense, e tinha uma internet que era mais rápida que a internet da minha casa. Eu Ninguém tinha baixava a internet noite. rápido em casa nessa época, claro. Ninguém tinha rápido ganhando em casa, 99, A 98 gente e tem tal. sempre que botar legenda para garotada que assiste, assim. Eles não Isso, sabem o que é viver com internet de escada. eu saía às 5h30 da rádio para ir para a faculdade, e eu deixava baixando aquilo para no outro dia de manhã chegar na rádio e ver tudo aquilo. Eu baixei disco ao vivo dos Beatles, show ao vivo dos Beatles, carreira solo. Então, assim, ó, eu sou um consumidor assumido de outtakes, eu adoro outtakes.
Eu acho que, para mim, é importante ter essa construção. Obviamente, Ageu, eu amo as versões finais, elas são as que tornaram conhecidas, né, os artistas que a gente ama, como John, Paul, George, Ringo e os Beatles, são as versões que a gente ouviu tenramente lá atrás, né, são as músicas que tocam os nossos corações, mas assim, cara, depois de um certo tempo eu falei assim, caralho, como é que eles fizeram isso? Entendeu? Mas eu acho bacana aqui a gente ter uma conversa mesmo, né? Claro, Justamente. claro. Essa divergência é legal, porque eu tenho certeza que das pessoas que estão nos assistindo, tem gente que pensa como você, Vaz, e tem gente que pensa como Isso. o Ageu, e isso é legal, né? Porque Claro. é uma maneira diferenciada de curtir a mesma obra. Eu acho que não tem certo e errado parado, né? E só para concluir, assim, ó, o George Martin era um velhinho do final da vida ali, a partir dos anos 90 e tal. Era um velhinho que ele adorava contar as histórias de como é que ele gravou os Beatles. Eu acho que o Marcelo não está aqui, o Marcelo teve mais acesso ao George Martin e o Fugiali também acho que teve, né? Então, assim, são pessoas que sentavam do lado de um cara desse e esse cara contava muita história. Como é que grava, como é que fazia, né? O George Martin, de certo, era aquele cara para você ter a resenha da tarde. Temos um programa aqui, inclusive, com o Frois sobre né, o George Martin no Brasil e todas as histórias. Eu sempre gosto de lembrar que tem vários botecos aqui no ar para a turma que está chegando agora acompanhar. Rapazes, nós estamos aqui concluindo a nossa jornada desse boteco, que foi ótimo. Eu sempre acho que esse debate enriquece, né? Acho que por isso que é tão bacana o Boteco, ele tem essas vozes divergentes, inclusive da bitomania. E sempre aprendo com vocês, sempre acho bacana ouvi-los. Lembrando só que a gente está falando de um lançamento, para quem está menos informado, que está saindo agora em julho, né? No meio do ano. Mais informações a gente não vai ficar aqui abrindo o que vai ter no box, é só vocês procurarem, e muita gente já está sabendo nessa altura do campeonato, né? É só procurar informações no site da pré-venda, etc. Lembrando, como a gente disse, né, que já saiu o EP, vale a pena ver o mini doc, né, o Evolution Documentary, que esse de 6 minutos que a gente se referiu aqui, que é bem legal, né, que tem a evolução da música, da faixa título, Mind Games. Tem vários vídeos também, né, Vaz? A gente fica trocando, a Geo e o Vaz, assim, quem vê primeiro, os que no canal oficial do John Lennon. Hoje saiu um bacanérrimo, né, assim, do mapa, né, o mapa de, acho que Liverpool e Tóquio, né? E aí já quero partir aqui para as considerações finais de vocês, já agradecendo mais uma vez por essa conversa ótima. A gente não conseguiu falar do One to One, né, do documentário do Kevin MacDonald, que foi anunciado esses dias, sobre esse período aí da vida do John e da Yoko em Nova York. Eu, particularmente, estou muito afim de ver, porque... E aí, só para voltar um pouco nesse arco, né, do início do programa, quando eu falei do John, e me pautando um pouquinho nessa entrevista que eu fiz com David Whelan, né, que é sobre a investigação dele do assassinato do John Lennon, que todo mundo sabe morreu em Nova York, né? Eu fico sempre pensando que esse período, né, a gente está falando um de vocês dois falou disso anteriormente, a gente está falando aí de 50 anos, né, após o lançamento de Mind Games, não é isso? Ano passado, né, que fez 50 anos, a gente está falando de muitos anos após a morte do John Lennon, e eu acho que esse período, né, do documentário, ele retrata um período importante da vida do John Lennon em Nova York, essa cidade que eu acho cada vez mais, que é tão importante quanto controversa na biografia do John Lennon, esse período que eu descobri que alguns pesquisadores chamam até de americanização do John, né? Quando ele começa, inclusive, a se envolver politicamente, todo o ativismo político dele, enfim. Estou super curiosa para ver esse documentário e já passando aqui para vocês a bola para as considerações finais, por favor. Vai lá, Vaz. Manda, Vaz. Bom, sobre o que você quiser, de tudo que foi dito, de Mind Games, ou do legado do John. Não, eu estou muito feliz mais uma vez de estar aqui. Sempre é legal
bater um papo com o Ageu, contigo. O Frois por via Frois tá telefone. lá tá aí no top, desculpa, tá na sede de no top. Hoje ele não pôde vir. Falei com ele hoje também, via no top. Então, é muito bacana. Eu estou esperando ir para o streaming para ouvir tudo, né? Eu gosto de ouvir no streaming, não tem problema. Obviamente, vou comprar alguma coisa que sair, como a Gil falou, comprar o CD talvez, ou o LP, mais simples. Os outtakes que eu estava falando aqui, eu não gosto de comprar muito em LP, porque são coisas que eu gosto de ouvir, mas gosto de ouvir normalmente na internet. Mais uma vez eu volto a falar sobre o One Hand Clapping, que eu acho bem mais interessante também comentar às vezes, porque é um do Paul, né? Ao vivo, é um ao vivo do Paul McCartney que eu amo. Com Wings, sempre né? Teve com Wings, bem tenro, né? Bem no início do Wings. Eu acho que vale muito a pena, né? Esse eu vou comprar em LP com toda certeza. Né, e aguardando a data certa do Paul McCartney para comprar os meus ingressinhos, né? Espero vê-los, inclusive, né? Se vocês... Podemos fazer um bonde do boteco. Se rolar São Paulo... Eu não consegui encontrar nem com a Geu, nem no show de Belo Horizonte, a gente combinou de ir, acabou que... Não. Aí, assim, ó, ao que tudo indica, será no fim de semana, né? Daí, vossas senhorias aí, né? Vamos passar, vamos sair para jantar lá. Vamos para São Paulo, que é metade do caminho para todo mundo, né? Para você e para nós. Dá para ir de carro, dá para ir de ônibus, dá para ir de avião, tanto faz. Mas é isso. Obrigada, Vaz. Ageu. Olha, em relação a esse documentário, eu estou curioso para poder ver se eles vão conseguir filtrar tudo aquilo que a Yoko quer falar, porque eu, pessoalmente, quem acompanha a gente aqui sabe das minhas preferências e não preferências em relação a Yoko. Acho que é uma grande figura para o John Lennon, importantíssima por tudo, artisticamente dispensável. Então, eu fico com medo da interferência dela nesse documentário, se não vai ter ali, sabe? Porque foi legal ela estar ali do lado, mas o artista ali, para mim, era o John Lennon. Então, não sei até que ponto, musicalmente, isso aí não vai ser atrapalhado. É um período, né, complicado, né? E eu tenho vontade de ver o que está acontecendo. Eu estou doido para período muito complicado, não? Período muito complicado Tudo na estava, biografia né? do John, 72, né? Aquela questão na biografia racial do John americana. e na biografia dos Estados Unidos, né? Sim, assim, sim. É um momento, como você falou no início do programa. Os Estados Unidos estavam vivendo aquela ebulição racial, guerra do Vietnã, e ele estava ali no olho do furacão, e realmente o Weiss tem toda a razão, porque quando ele fala que o John estava menos focado na música quanto o Paul McCartney. Em 73, ele estava ali naquela complicação toda, lançou o New York City, depois veio o Mind Games, o Paul estava fazendo o Ben on the Run, que é o grande disco, talvez, da carreira dele, então ele estava muito mais focado. Eu estou muito curioso para ouvir o Mind Games inteiro, eu vou esperar chegar o CD, eu não vou conseguir ouvir no streaming, eu tenho, assim, eu espero um pouco mais, às vezes dou uma passadinha só para ter uma noção, mas eu quero esperar chegar o LP ou o disco, e esse disco é um dos discos que eu mais esperava a remixagem, de todos. Dos Beatles, não, para mim, estava tudo muito bem definido. Eu gosto do remaster, não gosto dos remixes. E eu tenho muita vontade de ouvir esse disco, tenho muita vontade de ouvir ali o Extra Texture, o Living in a Material World, o Rock and Roll, que eu acho um descasso. Sabe? Eu tinha muita vontade de ver isso mixar direito, porque eu acho que tem coisa muito escondida na execução. Eu acho que os outros discos também têm grandes músicos, o Alan White, né, tocando, Nick Hopkins, mas eu acho que esse daqui, não músicos com nome, mas a direção musical teve um pouco mais, os caras fluíram um pouco mais, sabe? Então eu estou muito afim de ouvir esse som bonito que todo mundo fala que esses negócios têm. Então, Dani, obrigado de novo por estar aqui com você. Rafael Vaz, cara, que privilégio a gente poder discutir com gente, saber discordar de gente de tão alto nível. Fico muito feliz com isso. Maravilhoso. Porque no fim das contas a gente está convergindo em algum lugar lá na frente, né? Isso que é o mais importante de tudo. Os caminhos são um pouco diferentes, mas a gente chega no mesmo lugar, são os Beatles. Quem sabe a gente se encontra, né, no Paul McCartney em São Paulo, acho que é uma coisa interessante.
Eu agora que estou com a facilidade maior, porque agora eu sou prioridade nos voos, eu estou com 60, né? Então estou pegando Estava esnobando lá, ele estava esnobando na rede É, social na fila do embarque, cara. então não tem Eu essa coisa chego de pegar lá, a se fila. Deus quiser, eu chego lá, tá? Se Deus quiser. Então agora as coisas estão mais fáceis. Espero contar com vocês. E com a turma que segue o Boteco, né? Vamos fazer, se tiver, vamos fazer um comboio do Boteco lá em São Paulo, vamos nos encontrar, ir para um lugar bacana, a gente sentar, de repente fazer uma gravação todo mundo. E vamos torcer que o povo venha, porque a gente não se cansa desses caras nunca, sabe? Ainda continuam sendo a melhor coisa do mundo, depois de família, né? E Deus, para mim, são os Beatles. Beijo para vocês. Queridos, beijo para os dois, beijo para todo mundo que nos acompanhou. Assistam os outros papos, se inscrevam aqui no canal, tá? Assinem a minha newsletter para receber meus textos exclusivos aí por e-mail, sem encheção de saco, em rede social, nada disso. Conhecer aí um pouco mais da visão de mundo desta que vos fala, sobre a vida e sobre a arte. Prazer sempre, Vaz, Ageu, Frois. Sempre um prazer estar com vocês, sempre um prazer falar dos Beatles. Uma vida boa para todo mundo.